Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Ezequiel, capítulos 9 e 10. O capítulo 9 trata dos castigos de Jerusalém. O castigo pronunciado no capítulo 8, no verso 18, contra o povo de Jerusalém, agora é executado numa visão. Primeiramente, no capítulo 9, há a matança dos descrentes individuais pelos executores angelicais do julgamento divino. Há muitas semelhanças aqui com descrições apocalípticas posteriores do juízo final, de modo que podemos considerar esses versículos como sendo, em certo sentido, um protótipo do Apocalipse. Versos 1 e 2. E então ouvi que gritava em alta voz, dizendo: Chegai-vos, vós, executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura, e entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Os executores da cidade são convocados pelo Senhor, que também está agindo como guia de Ezequiel, e claramente devem ser entendidos como anjos, embora sejam descritos como homens. Ao lado deles havia certo homem vestido de linho, uma marca de dignidade, conforme seria apropriada para um sacerdote ou para um mensageiro de Deus, conforme descrito também no Daniel capítulo 10, verso 5. Ao seu lado havia um estojo de escrevedor. A palavra é peculiar a este capítulo e talvez seja um empréstimo da língua egípcia, onde se refere ao equipamento para o escriba escrever, incluindo a pena, o chifre de tinta e uma tábua de cera para se escrever nela. Juntas, as 7 personagens solenes entraram no átrio interior e ficaram em pé, esperando junto ao altar de bronze. Versos 3 e 4. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e o Senhor clamou ao homem vestido de linho que tinha o estojo de escrevedor à cintura, e lhe disse: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca como um sinal a testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. O sinal na testa aqui é a marca daqueles que estavam desgostosos com a rebelião da nação contra Deus. Vale a pena notar que o procedimento para aplicar o castigo de Deus era seletivo, de acordo com o princípio de Ezequiel 18, verso 4. A alma que pecar, essa morrerá. A base para a isenção da matança era a profunda preocupação destes poucos que suspiravam e gemiam por causa da apostasia da cidade, pois tinham zelo e temor pelo Senhor, o nosso Deus. Não havia outra isenção. A idade, o sexo não entravam em consideração, somente o sinal salvaria. Verso 6. Matai a velhos, a moços e a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. O julgamento começou, conforme o apóstolo Pedro diz em sua primeira carta, no capítulo 4, 17, com os da casa de Deus. Os primeiros a serem mortos pelos 6 algozes foram os anciãos que estavam diante da casa, provavelmente os 25 sacerdotes adoradores do sol que vimos no capítulo anterior. Aflito diante de tanta matança, o profeta clama a Deus para ele não destruir todo o restante de Israel. Verso 8. Havendo-os eles matado, e ficando eu de resto, caí com o rosto em terra, clamei e disse: Ai, Senhor Deus, dar-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém? Porém, diante do comportamento duro e inflexível do povo, das abominações praticadas, Deus responde a Ezequiel no verso de número 9. E então me respondeu: a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande, a terra se encheu de sangue, e a cidade de injustiça, e eles ainda dizem: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Portanto, Deus estava irredutível diante da sua decisão, nem a intercessão do profeta poderia livrar o povo do castigo iminente. O capítulo 10 descreve as visões que Ezequiel tem mais uma vez do carro-trono, dos querubins e da glória de Deus. Só que agora, somada a elas, está o homem vestido de linho, que após ter sido o agente do livramento no cenário anterior, agora fica sendo o agente do juízo pelo fogo. Verso 2. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: Vai por entre as rodas até debaixo dos querubins, e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha-as sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. Nesse texto, um aspecto importante a respeito do carro-trono é a identificação dos seres viventes da visão do profeta no capítulo 1 com querubins. Verso 15. Os querubins se elevaram, são esses os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar.
No Antigo Testamento, os querubins desempenhavam uma variedade de papéis. Sua primeira responsabilidade era agir como acompanhantes e protetores, como no caso do Jardim do Éden, onde empunhavam a espada flamejante para impedir o caminho para a árvore da vida, em Gênesis 3:24. Sua função, assim como as duas figuras na tampa da Arca dos Santos, provavelmente visava incluir adoração e não somente proteção, pois ficavam com as cabeças inclinadas, com os rostos sempre olhando para baixo, em direção ao propiciatório, como se ainda adoração perpétua e silenciosa. Quanto à aparência, variavam consideravelmente entre si. Notemos, por exemplo, que os versos 9 a 12 são quase idênticos ao capítulo 1, do verso 15 ao 18, com a exceção de que há uma substituição de seres viventes por querubins e do rosto de boi por querubim. É importante destacarmos que todos os querubins iam para frente, eles estavam sempre prontos para executar as ordens de Deus. Que sigamos o exemplo deles, que venhamos a caminhar sempre em direção à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Finalmente, nos versos 8 ao 22, a glória do Senhor saiu da entrada do templo, pelo que devemos supor que o anjo destruidor tinha voltado com mais um relatório, e parou sobre os querubins. Este era o sinal para o carro-trono subir e avançar em direção à porta oriental. É importante notarmos que em nenhum momento Ezequiel diz que Deus andava no carro dos querubins, e sim a sua glória, como se fosse uma centelha suficientemente pequena para ser vista pelos fracos olhos humanos. Que Jesus os abençoe e até segunda-feira com os capítulos 11 e 12 do livro do profeta Ezequiel, pois excepcionalmente neste domingo não teremos a nossa meditação.